teimosia e a persistência são coisas diferentes. A persistência é quando você insiste numa coisa boa. Você é um cara persistente. Agora a teimosia é quando não é bom, mas você não quer, por conta do orgulho, abrir mão do que tem que fazer. Então há uma frustração que nasce toda vez que a gente transforma, né, nossas necessidades numa urgência. E está tudo bem, a Bíblia incentiva você levar até a Deus as suas orações em súplica. O problema é que algumas vezes eu tenho que saber quando Deus vai fazer, ou Ele está dando sinais que vai fazer, e quando Deus não vai consertar. A gente lembra muito de Davi, quando nasce a criança doente, do filho que ele teve com Betseba, aquele filho da traição e tal. Deus fala, não vai, a criança não vai vingar. A criança nasce viva, você conhece essa história, ele se humilha, tira a coroa, tira a roupa real, põe pano de saco, fica 7 dias ali numa profunda humilhação, e quem está fazendo isso é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que matou Golias, que Deus vai chamá-lo de homem segundo o meu coração. Então a cabeça de Davi era o seguinte, eu vou me humilhar tanto, eu vou descer num nível tão profundo de oração, de súplica, que eu vou reverter essa sentença. Deus vai se compadecer de mim. Só que Deus não se compadeceu de Davi, não porque Deus não recebeu a oração, não porque Deus não recebeu a humilhação, não porque o jejum dele foi indevido, mas porque eu não mando em Deus. Não é porque você jejua, ora, clama, que Deus vai fazer o que você quer. A gente jejua, ora e clama para mostrar a Deus nossa vontade, mas Ele é soberano. Ele é. Então a gente tem que tirar essa ideia, porque ensinam isso errado para as pessoas. Ó, vamos fazer uma campanha aqui e essa situação vai dar certo. Isso é errado. Olha, vamos clamar aqui que Deus vai nos atender. Também não sabemos. Nós clamamos para mostrar a Deus o quanto confiamos nele e o quanto desejamos algo, mas sempre tem que existir entre o que eu quero e a minha felicidade um espaço para a decisão de Deus. Então, a minha felicidade não está em Deus fazer o que eu peço, minha felicidade está em Ele cumprir a vontade dele, que pode divergir da minha. Tá? Então, existem muitos exemplos, né, na Bíblia de tomadas de decisão que nasceram de urgências, necessidades. Então, a Bíblia, ela não romantiza. Você não tem sabedoria? Você acha que você é meio cabecinha de coco? Então, peça a Deus sabedoria. Por quê, pastor? Porque uma decisão equivocada, uma empolgação. E olha, não tem isso de, não, eu só oro quando é coisa grandiosa, quando é algo que envolve muito dinheiro, uma negociação muito cara, algo muito sério. Nessas bobageiras da vida, no dia a dia, eu vou fazendo. Mas eu vou dizer que aquilo que mais prejudica a sua vida é o que você chama de bobagem. As pequenas concessões, os pequenos erros. Então vamos ver se você trata a oração como superstição ou se como verdade. O que é a oração como superstição? É quando eu uso a oração como um amuleto. Eu estou angustiado, aí eu vou lá e oro. É como uso um signo, é como uso um horóscopo, né? Todo mundo é crente, mas quando está passando naqueles programas da tarde, a numerologia, todo mundo fica ouvindo. Todo mundo é crente, mas quando está na rodada do signo, fica esperando chegar o escorpião, né? Não acredito, mas deixa eu ouvir. Não acredito. Aí depois, nossa, não é verdade? Ô glória, aqui tá bom o negócio pro escorpião aqui. Tá amarrado, hein, varão? Tá amarrado, hein, varoa? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender que oração, quando você trata como superstição, tratar a oração como autenticação de cartório. Então, por exemplo, eu orei, vai acontecer. Não. Eu orei, vai dar certo. Não. A gente monta o plano, fecha o prazo, e aí apresenta a Deus e diz assim, assina aqui, Senhor. Não. Eu posso estar orando por algo que, se Deus me der, vai ser a minha desgraça. Eu posso estar pedindo algo a Deus com jejum, oração, súplica, que, se Deus atender, destrói minha família, destrói meu casamento.
A Bíblia é clara quando diz que nós não sabemos como orar, que nós pedimos mal. Então eu estou falando isso para quê? Para você não orar? Não, ao contrário. Orar com sabedoria. Mas a oração não é um projeto onde você elabora tudo, define tudo e diz: Deus, assina aqui. A oração não é um cheque em branco que Deus preenche para você e faz seus caprichos. A oração é resultado de submissão, de devoção, de expor a Deus a minha visão. É como um filho que vai até o pai e faz um pedido. E um pai sábio julgará o pedido do filho de acordo com o amor que tem pelo filho, com a preocupação, porque o pai vê o que o filho não vê. O pai enxerga longe. Deus não é nosso empregado, gente. Deus não é. Olha, eu conheço pessoas que estão doentes. Eu estou orando por Deus, para Deus curá-las. Mas na minha cabeça tem um detalhe. Se Deus não curar, Ele não falhou comigo. Se Deus não curar, Ele não abandonou a família. Nós oramos, Ele vê o que eu não vejo, Ele sabe o que eu não sei, Ele enxerga o amanhã, que eu não enxergo. Ele tomou a decisão dele e Ele é amor. Porque o amor de Deus não se concretiza quando Ele me agrada. O amor de Deus se concretiza quando Ele cumpre a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A minha não. A minha vontade é bagunçada, contaminada de sentimentos horríveis, passado, ferida. É um rebosteio dos infernos, minha vontade. Minha vontade mistura santidade com pecado, altruísmo, preocupação com o próximo, com vaidade pessoal. Quem não é vaidoso? Não é? Todos nós. A gente quer o bem do outro, mas também quer o nosso. Então nossa vontade é um caldeirão de porcaria misturada com virtude. Deus não, Deus é puro em sua essência. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é incrível. É difícil a minha humanidade egocêntrica render a Deus louvor quando Ele contraria a minha vontade. É dificílimo, mas é nisso que está a vida. Eu oro para Deus prosperar, mas pode ser que a empresa quebre. E aí? Então essa maturidade a gente tem que ter, porque senão nós nunca vamos aprender a orar. Outro problema da oração, quando a gente fala de oração, e precisamos ficar atentos, muito atentos, porque a oração não é superstição. A oração não pode ser superstição. A oração, ela é um recurso de vida, de paz, de harmonia, de alegria. A oração é vida. Segunda coisa é quando eu confundo urgência com direção. Então assim, todos nós temos uma urgência porque nós não conhecemos o futuro, certo? Eu não conheço o futuro. Agora você imagina Deus sentado no trono. Ele sabe como a história vai terminar. Deus tem pressa? Deus não tem pressa. Ele já escreveu tudo. Ele já definiu tudo. Então, o caminho sem espera, o caminho sem paciência, ele cria erros que podem destruir tudo. Então, olha, eu vou ser muito honesto com você. Quando a Bíblia diz que tem batalhas e demônios que só se ganha com jejum e oração, qual é o problema? A pessoa não ora nunca. Aí ela está com um problema hoje. Aí ela passa 40 horas dentro de um quarto. Eu, Diego Menin, acho que a minha batalha de hoje não é vencida com o que eu vou fazer hoje, mas é com o que eu fiz ontem. A batalha chegou hoje, mas eu venço a batalha de hoje com o que eu plantei ontem. Porque Deus não é otário. Deus não é bobo. Uma coisa é eu querer construir uma vida com Deus e ser fortalecido em Deus. Outra coisa é viver uma vida leviana, desobediente, fria, insegura. Aí quando o calo aperta, eu vou lá com carinha de gatinho do Shrek, com aquela carinha de busanfa, né? de coitado, de vítima, cara inchada, com aquele discurso mole. E aí, Deus me socorre. Deus não é trouxa. Então o que é o anseio sem conhecimento? Eu estou desesperado,
não tenho consciência do que estou fazendo. Vou, aí mudo de igreja, faço campanha aqui, campanha ali, é clamor não sei o que, é caixinha de promessa, busco, e eu não tenho conhecimento do que estou fazendo. Por isso que eu sou a favor do pouquinho todo dia, do que o muito de vez em quando. Eu prefiro orar 12 minutos todo dia, do que não orar o ano inteiro, aí chega na hora do desespero, quer fazer vigília atrás de vigília. Para que isso? Para quê? Que tipo de engrenagem? Você acha que você vai chantagear Deus? Queridos, nós podemos fazer a performance que for. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem a gente é de verdade. Ele sabe quando é teatro e quando é verdadeiro. Ele sabe quando é por uma temporada e quando é para sempre. Então eu vou te dar um conselho aqui, até para a tua vida ficar mais leve. Até para você não querer, porque é duro você ser uma pessoa que não tem compromisso com Deus o ano todo, e porque está num ambiente de dificuldade, quer entregar para Deus uma coisa que nem ela mesma consegue. Não, isso é sacrifício de tolo. O jejum, quando você fala assim, o jejum, é melhor o jejum de uma refeição, bem feito, consciente, de alguém que vai entregar a Deus o que prometeu, do que aquele cara desesperado e fala assim, não, eu não vou beber água. O cara nunca fez jejum na vida. Eu não vou beber água e não vou comer por 40 dias. Você tá louco? Você acha que Deus vai receber uma pataquada dessa? Pra você ficar gemendo, chamando a atenção da família? Para com isso. Isso é coisa de idiota. Terceiro sinal de erro de oração quando ela é mística. Buscar sinais que confirmem desejos e não a vontade de Deus. É quando o coração está apaixonado por um sim, aí ele coleciona coincidência. Eu estou orando para Deus me dar um banguelo, uma pessoa que eu ame, né? Aí eu orei, pronto, encontrei alguém, é ele. A pessoa foi lá e me deu bom dia, é ela. Quando eu oro a Deus, mas eu começo a caçar sinais, sinais que não são sinais de verdade, mas eu quero que sejam, porque eu estou com pressa. Então eu vou caçando sinais e vou juntando, né, uma situação. Aí começam os remendos. Ele é trabalhador, mas ele não é servo de Deus. Ele é uma bênção, só que ele só fuma. Nossa, ele é maravilhoso, ele só bebe uma cachaça, mas ele é maravilhoso. Mas olha, Deus já me mostrou, se ele vier para o culto essa semana, né, é de Deus. Aí o camarada vai para o culto, está interessado em outras coisas, mas ele vai lá para o culto, fala até em línguas, e depois, né, vira abóbora. Então é perigoso chamar de paz aquilo que apenas combina com o que você quer. Não é porque você está vendo algo que combina com o que você quer que Deus está nisso. O diabo é manipulador, porque nem tudo que eu valido como bom é bom. Nem tudo que eu valido como pacificado é pacificado. Por isso que a gente não pode viver na nossa própria cabeça. A gente ora e fica atrás dos sinais. Não pode. Deixa Deus confirmar. O que vem de Deus não traz confusão. O que vem de Deus é claro. O que vem de Deus não tem bagunça. O que vem de Deus pode até despertar guerras, mas o seu interior está guardado.